Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro, aniversário de Elvis Presley. Se ele estivesse vivo, hoje ele estaria completando 90 aninhos, né? Pois ele nasceu lá em 1935, lá no Mississippi, nos Estados Unidos. Fica aqui então a nossa breve homenagem ao rei do rock, Elvis Presley. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para a edição de hoje são: agora, o seu Pix se reportará diretamente à Receita Federal. E a malha fina, além da mordida, também estará mostrando as garras do leão. Bento Gonçalves, próximo de ter uma loja van. Regulamentação das redes sociais. Ministro da Economia Fernando Haddad promete filé mignon na mesa dos brasileiros. Olha que legal! Falaremos aí sobre a análise deste compromisso que ele firmou perante rede nacional. E os destaques da dupla Grenal. Estas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias apresentará hoje com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom, pessoal, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E vamos falar aí do bloco político, né? Vamos falar de pautas bem pesadas. Pois tem integrantes do governo que estão vivendo em Nárnia. Eles não podem vir a público e falar o que querem. Será que não tem uma regulamentação sobre estas fake news também? Depois de toda a situação que estamos enfrentando, com desemprego, fábricas de automóveis demitindo funcionários, a inflação batendo recorde, o governo sem dinheiro para honrar seus compromissos, estatais que são controladas pelo governo, claro, são estatais, né? Estão dando um enorme prejuízo. Aí vem o secretário da Economia, senhor Fernando Haddad, e prevê que a população terá filé mignon na mesa. Parece até que ele não tem escrúpulos, né? A população passando fome e ele falando isso. Ele disse ainda que o déficit será de 0,1%, como estava previsto no seu arcabouço fiscal. Um verdadeiro descaso com a população. Será que ele não olha para o lado? Olha que essa informação foi colhida do Jornal Nacional. O Jornal Nacional tem um jornalismo que é muito a favor do governo. O governo gasta muita grana com a Rede Globo e o Jornal Nacional, ele é muito a favor do governo. E foi deles que saíram essa notícia. Que a grande maioria das vezes passa um paninho, né, nas atitudes do governo. Nós não. Mas dessa vez nem eles conseguem botar para debaixo do tapete tanta coisa errada que o ministro está falando. E nessa mesma pegada, olha ali, o ministro Paulo Pimenta anunciou a sua saída da Secretaria da Comunicação. Ele não aguentou a pressão e jogou a toalha. Ele foi secretário especial das catástrofes aqui no Sul. Até veio aqui para Bento Gonçalves, nós comentamos bastante sobre isso. E ele veio pegar as demandas, pegou as demandas, se eu não me engano, de Pinto Bandeira, Santa Teresa, Bento Gonçalves, Garibaldi e Farroupilha, né? Posso até ter esquecido de algumas das cidades, Montebello do Sul. Mas acho que essas demandas que ele veio pegar aqui nem chegou no presidente. Pois ele era a ponte entre os prefeitos e o presidente. Mas eu acho que essa ponte também quebrou. Até agora pouco ou nada foi feito.
E se não fosse a resiliência do povo aqui da Serra, estaríamos ainda na mesma. Ainda bem que a fila anda, que falando nisso, né, uma das reportagens de hoje são os aluguéis solidários. Lembra? O presidente prometeu os aluguéis solidários. O governo tinha projetado aí, para quem perdeu a sua casa, não sei, mas eu acho que é justo, né? Você perdeu a casa, você perdeu tudo. É justo aí que o governo pague um aluguel solidário, porque até agora nós que projetamos essa grana para o governo, nós é que pagamos impostos e está em 3 trilhões o nosso imposto. Será que não sobra uma grana para pagar aí pro pessoal que perdeu tudo nessa vida, uma graninha para pagar aluguel? Pessoas que perderam tudo, né? É um descaso completo do governo perante ao povo gaúcho. Não sei se é do governo federal, estadual, municipal, mas esse pessoal tem que se puxar. Eu fui muito criticado quando falei sobre o assunto que o presidente Lula deixou meio de lado o povo gaúcho por questões políticas mesmo, né? Porque recebeu pouco voto. Por isso, eu fui criticado severamente. Mas quando esses políticos não olham mais pra gente, olham para os seus umbigos, é que a população fica no descaso. Esse foi o bloco político de hoje, pessoal. E se vocês tiverem algumas pautas pra gente, entre em contato com a redação do Jornal Últimas Notícias e botem aí, a gente vai falar sim, a gente aqui não tem medo de nada. Esse foi o bloco político, então vamos para o bloco esportivo do Jornal Últimas Notícias. Pessoal, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem o Internacional foi eliminado com uma rodada de antecedência. Perdeu o primeiro jogo e agora perdeu pro Barra de Santa Catarina. E hoje é vez do Grêmio ver se vai ou não vai para a segunda fase, né? O Grêmio entra em campo às 15 horas contra o Porto Vitória do Espírito Santo. Amanhã, então, teremos o resultado dessa partida e apresentaremos para vocês aqui. A questão que fica aí para a dupla Grenal nesse início de campeonato é que os reforços não estão acontecendo, pelo menos como deveriam. O Grêmio até agora só apresentou um, que foi o lateral João Luca, que pertence ao Santos e estava de empréstimo ao Juventude na temporada passada. Um bom atleta, né, João Luca? Mas suponho que ele não será titular. Ele fez os testes físicos admissionais e, se tudo correr bem, aí ele ficará 3 temporadas no tricolor gaúcho. E hoje saberemos certo aí que hoje é a reapresentação do Grêmio, do tricolor, e vamos ver quem volta, quem não volta e assim por diante. Amanhã teremos essa informação. E da parte colorada aí que fica a certeza é que Thiago Maia fica no Inter, pelo menos aí até o gauchão, né? Pois a negociação com o Santos melou. Era 41 milhões de reais, né? Eu acho que nessa negociação aí o Inter iria ficar com uns 2 milhões de euros, mais ou menos, né? Daí dava para comprar outro atleta, pelo menos uma parte, né? E daria para pagar a dívida que ele tem com o Flamengo sobre o Thiago Maia. O Inter pegou e foi um bom jogador, sim, com certeza. Mas eu acho que o Inter estaria na vantagem se vendesse, sobrasse uns pilinha e pagasse essa dívida, né? Pois o Inter ainda não terminou de pagar lá o time carioca. Um outro que está em contrato quase assinado com o Inter, eu acho que até já está assinado nesse momento que você está vendo esse jornal, é o Vitinho. É o atacante Vitinho.
E o volante Ronaldo, né? O volante Ronaldo atuou no Juventude na campanha passada e estava sem trabalho e agora está no Internacional. O Roger até tinha trabalhado com ele, mas não no Juventude, lá no Bahia. Bom, pessoal, o Gauchão só resta aí mais 2 semanas para o início do Gauchão. E o Grêmio começa hoje, 2 semanas de preparação, aí vamos ver o que sai dessa cartola. Dia 22 de janeiro, o Inter, às 21 horas, enfrenta o Guarani no estádio Estrela d'Alva. O Grêmio também entra em campo no dia 22, no Bento Freitas, um pouco depois, enfrentando o Brasil de Pelotas. E para ele já se acostumando aí, o primeiro Grenal está marcado para dia 8 de fevereiro na Arena, daqui um mês. Daqui um mês certinho, né? Hoje é dia 8, daqui um mês terá Grenal. Primeiro de Roger Machado enfrentando Quinteiros. Amanhã tem mais notícias do esporte. As notícias do esporte, ela tem um oferecimento de Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, Natal Fitness é quem está patrocinando o bloco esportivo. Na Natal Fitness você encontra diversos acessórios esportivos. É só chegar lá, falar com o Natal, e você vai achar aquele acessório esportivo por um preço especial. Bom, agora é sério, pessoal. A notícia que está bombando em todos os meios de comunicação é que a gigantesca Meta anunciou o fim da checagem de informação no Instagram, no Facebook, lá nos States, lá nos Estados Unidos. O dono da empresa, esse mesmo aí, Mark Zuckerberg, disse que quer retomar a liberdade de expressão nas suas redes sociais. A Meta tinha uma equipe que divulgava e julgava as mensagens que eram ofensivas, que eram ilegais ou simplesmente falsas, né? Eles lidam com muita coisa, e deletava ou bloqueava essas mensagens das redes sociais. Aqui no Brasil, a notícia foi recebida pelos membros do governo com bastante aspereza. Eles não queriam, né? Eles fazem menção aí que o dono dessas redes sociais sejam só afrontas ao STF aqui no Brasil. O STF, na realidade, é o órgão que detém os direitos das redes sociais, que decide o seu pensamento, se é verdadeiro ou se é falso. Eles são o órgão, eles têm dentro do prédio deles, eles têm um órgão que decide sobre isso, né? Sobre se expressar ou não nas redes sociais. A atitude do empresário foi considerada represália contra o Supremo Tribunal Federal. Já que lá tem um gabinete especializado, antes a palavra não veio, era um gabinete, em verificar as informações que são postadas nas suas redes sociais. Eles podem bloquear as suas redes sociais se você tem uma opinião que não for de acordo com os que eles têm. Isso se chama regulamentação das redes sociais e não censura. Não estou falando de censura, hein? Você que pode pensar nisso.
Então esse sistema foi implementado para diminuir o discurso de ódio, dizem aí os especialistas da Rede Globo, que com essas histórias de liberar a expressão dos usuários, nos Estados Unidos vai ampliar a desinformação nas redes sociais, de ódio, raiva, incitação, porque essas práticas vão deixar de ser filtradas. Aqui no Brasil, o STF quer as rédeas das coisas, pois se perder o controle, as pessoas vão poder falar livremente os seus pensamentos, que hoje não podem, né? Entra aí no seu Facebook e fala livremente o que você pensa. Você será bloqueado. Ser divulgado aí nas redes sociais o que Zuckerberg quer. Bom, ele não apresentou dados, mas em seu vídeo que você viu aí, né? Só que ele está falando em inglês nesse vídeo, ele diz que essas checagens se mostram tendenciosas e principalmente politicamente erradas. Qualquer semelhança com o país aqui da América do Sul, do continente americano, é pura coincidência. Mas não me entendam mal, eu sou a favor de bloquear as fake news. Não sou contra tirar a liberdade de expressão de um cidadão, mesmo que ele for contra ou a favor do governo. Eu acho que todo mundo tem a responsabilidade de se expressar. O cidadão tem total liberdade de concordar ou discordar do governo, sem ser perseguido. Olha que coisa. Lembra do caso do deputado Daniel Silveira? Sabia que na Constituição está escrito que os parlamentares têm imunidade parlamentar de expressão? Isso quer dizer que eles têm total liberdade de falar o que quiserem, quando na função de funcionários do povo, de deputados, de senadores. Então eles não podem ser punidos por suas ideias. Isso é o que diz a Constituição. Ele é um deputado eleito pelo povo que tem o pleno direito de se expressar e de expressar a sua opinião e criticar ou apoiar a classe política. Em suas raízes ideológicas, ele tem às vezes se exaltado mais que o normal, mas está na Constituição. Como pode fazer todos os outros parlamentares. Mas aí o magistrado do STF, que eu não vou mencionar o nome dele, né? Acha que pode passar por cima da Constituição e mandar prender ao seu bel prazer. E ele já fez muito isso, hein? E na Constituição diz que um parlamentar tem o pleno direito de se expressar em suas ideias, que suas palavras são invioláveis. Mesmo assim, né, Alexandre de Moraes? Opa, não podia falar o nome dele. Bom, ele calou o parlamentar escolhido pelo povo. Ele botou na cadeia. Quando tirou, disse para não usar mais redes sociais e prendeu de novo, né? Bom, menos mal, né? Já falei, você sabe quem é que é agora. Então, voltando à nossa pauta, Zuckerberg vai tirar várias restrições do Facebook. A Meta vai continuar a fazer o seu trabalho, é claro. Tirar do ar conteúdos com nicho, como tráfico de drogas, abuso sexual, terrorismo, isso sim, sou totalmente a favor de tirar esses conteúdos do ar. Mas questões políticas não vai dar mais muita atenção, a Meta não vai dar mais muita atenção nos Estados Unidos, a não ser que as questões sejam muito pesadas. O dono das redes sociais diz que essa é uma atitude que eliminaria menos conteúdos ruins, mas também, segundo ele, deixaria de derrubar postagens de pessoas inocentes. Agora, com a mudança nas regras, a Meta se une ao presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eu até não sei se o Mark Zuckerberg não vai compor também a Casa Branca, né? Já que o Elon Musk tá lá dentro. Eu acho que é uma escolha muito sábia do presidente Donald Trump se ele escolher o Mark para trabalhar junto com o Elon Musk em outros setores, não sei se nesse mesmo ou em outros, mas é muito interessante isso, porque eles são pessoas inteligentíssimas. A gente precisa de pessoas inteligentes na política. Sem pessoas inteligentes,
acontece isso que está acontecendo no Brasil. Em uma batalha que somaria, né, grandes corporações digitais se ele contratar o Mark para proteger aí os Estados Unidos, ele deve contratar para proteger os Estados Unidos contra outros países que querem censurar empresas americanas. Você sabia? Como algumas empresas na Europa, no sul da América, né? Na China, a China proíbe a entrada de algumas redes sociais lá. Olha o que está acontecendo no país, hein? Olha o que está acontecendo no Brasil e olha o que acontece na China. Lá o regime comunista é fogo, hein? Lá você não pode falar mal do governo, você não pode expressar as suas ideias se não for a favor do governo. Mesma coisa que aqui. Eles dão um jeitinho aí de cortar o mal pela raiz se você fizer isso, né? Então foi dado aí o pontapé inicial contra os países que querem regulamentar as redes sociais. E será que alguns magistrados aqui do Brasil vão querer outra briga internacional? Já arrumaram uma com Elon Musk, né? Já estamos ficando craque nisso. Pessoal, vamos a um pequeno comercial da Harmony, daqui a pouco nós voltamos. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness que patrocinam essa nossa conversa. Nem é mais um jornal, né? É uma conversa aí diária com você que gosta de estar sempre bem informado. Falando em informação, olha o que eu achei aí. O empresário Luciano Hang, mais conhecido como Velho da Van, esse aí, ó, esteve ontem, terça-feira, aqui em Bento Gonçalves e Garibaldi para avaliar possíveis terrenos para a instalação de uma nova filial. A visita se concentrou em áreas localizadas ao longo da rodovia que concentra o Vale dos Vinhedos. Uma das regiões mais emblemáticas para construir no estado. Lembra aí que recentemente recebeu a recusa aí de um mega empreendimento, ia ter um mega hotel aí, um spa, e a galera lá não quis, né? Mas a visita faz parte da fase inicial do estudo técnico para a implementação do empreendimento Avan. Segundo Hang, a escolha pela cidade polo de Garibaldi ou Bento Gonçalves reflete a estratégia da Avan de investir em locais que possuam alto potencial de desenvolvimento econômico. Vou abrir aspas. O que Luciano falou, a Avan quer estar em cidades onde possa contribuir para o crescimento regional, gerar empregos, renda e novas oportunidades para fomentar a economia. Fecho aspas. O empresário Luciano, né? É muito inteligente. A chegada da loja na região deve causar uma grande possibilidade de desenvolvimento ao município escolhido, pois muitos empregos diretamente e indiretamente serão criados. É claro, este é apenas o primeiro passo, ainda falta muita estrada a ser percorrida. Mas uma das oportunidades já está aí à mão. Estamos sentindo o cheirinho da van. Diogo Siqueira e Sérgio Chiesini viu que eles estavam na foto aí com o Luciano Hang? Eles têm que se puxar. Se a loja vier para um dos dois municípios, os dois municípios ganham. A equipe técnica da Van continuará avaliando aí os aspectos logísticos, econômicos e estruturais antes de formalizar a decisão. Muito legal, né?
Em relação à segurança pública, na noite desta segunda-feira, por volta das 23h15, um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no centro aqui de Bento Gonçalves. A prisão foi realizada durante uma operação de patrulhamento tático motorizado, conduzida pela Brigada Militar por meio do 3º Batalhão de Policiamento em áreas turísticas. Segundo informações divulgadas pela corporação, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita, tentando esconder um objeto. E durante a ação, na revista pessoal, foram encontrados... Deixa eu botar aqui, vamos ver se eu tenho aqui a imagem do que foi encontrado. Ó, dá uma olhada aí, ó. Foram encontrados 692 gramas de cocaína, divididos em 2 porções, um revólver Rossi 38, diversas outras munições, inclusive de outros calibres, R$ 886 em dinheiro, e a polícia acredita aí ser proveniente do tráfico de entorpecentes essa grana. Também acho. A Brigada Militar informou que o homem foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia local, onde foi registrado o boletim de ocorrências e a quantidade de drogas apreendida e os materiais relacionados ao tráfico ficaram na delegacia, Foram os indícios de que o suspeito faz parte de uma rede grande de distribuição. O armamento apreendido também será analisado para verificar se foi possível aí ele com envolvimento em outros crimes aqui nas localidades, nas cidades próximas. Deixa eu tirar da frente a minha imagem. Aonde que eu tiro? Aqui, achei. A imagem de fundo se refere ao sistema Pix e a grana. Olha a graninha aí no bolso aí. Você usa muito o sistema de pagamento Pix? Pois é, pessoal. Agora em janeiro entra em vigor as novas regras para o Pix. O modo de fazer transações comerciais, pagamentos imediatos. Agora sofrerá alterações, pois a Receita Federal intensificará a fiscalização sobre negociações acima de R$5 mil. Isso para pessoas físicas e para jurídicas 10 mil. 10 ou 15 mil, mas eu acho que vai ficar entre esse meio aí. Bom, em verificações mensais, essas transações serão reportadas diretamente à Receita Federal. Este ato servirá para combater a evasão fiscal e sonegação de impostos. Que tá louco, né? Só falamos de impostos aqui todo dia. E não é só no Pix, hein? Qualquer movimentação terá que ser informada à Receita Federal. Tipo, se você ganha 2 salários mínimos, que dá mais ou menos aí uns 3 mil e poucos reais, e se você movimentou 5 mil reais no seu Pix, algo tem de errado aí pelo governo, Vai ter que dar explicações. Então aquele churrasco de confraternização que você recolhe a grana por Pix, agora vai dar complicação para você. Mesmo se você transferir de uma conta bancária para outra, também vai ter que informar a Receita. Você que é vendedor informal, ambulante, cabeleireira, que recebe via Pix, ou encanador, eletricista, demais profissões assim, inclusive as que têm MEI, também terá que se reportar ao leão. Então, é bom você fazer uma planilha Excel para saber certinho o que você comprou, o que você recebeu, que vai ter que explicar a receita certinho, tintim por tintim. Pois se você não fizer isso aí, vai ter muita dor de cabeça. Esse foi o Jornal de Umas Notícias de hoje, dia 8 de janeiro. Nos encontraremos amanhã, pessoal, com mais uma edição. Até lá, tchau!